Olá! Essa é a parte 3 da nossa série de vídeos de questões comentadas de Direito Administrativo, da Banca CESP-Cebrasp. E no vídeo de hoje vamos comentar questões sobre o tema Organização Administrativa, que é muito cobrado pela banca nos mais diversos concursos. Lembrando que os links dos outros vídeos dessa série estão na descrição. Preparados? Então vamos nessa! Questão número 1. Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item subsequente. A empresa pública pode ser controladora de uma sociedade de economia mista, mas o contrário não é possível. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com a legislação brasileira, uma empresa pública pode ser controladora de uma sociedade de economia mista, mas o inverso não é permitido. Isso ocorre porque as empresas públicas possuem capital 100% público, enquanto as sociedades de economia mista têm capital misto, público e privado, o que a impede de controlar uma empresa pública. Questão número 2. Julgue o item a seguir, no que diz respeito à organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. As empresas com a participação acionária minoritária do Estado, sem poder de controle, podem ser inseridas no conceito de sociedade de economia mista, e, consequentemente, no de administração pública indireta. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Para que uma empresa seja considerada uma sociedade de economia mista e faça parte da administração pública indireta, é necessário que o Estado tenha poder de controle sobre ela. A participação acionária minoritária do Estado, sem controle efetivo, não caracteriza a empresa como sociedade de economia mista, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Questão número 3. Julgue o item a seguir, a respeito do controle administrativo e parlamentar das agências reguladoras. O Ministério pode exercer a autotutela sobre a agência reguladora federal que lhe seja vinculada, para assegurar que ela atinja e não transborde a finalidade para a qual foi criada. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As agências reguladoras federais, embora vinculadas a um ministério, possuem autonomia administrativa e decisória, sendo classificadas como autarquias especiais. Essa autonomia impede que o ministério exerça autotutela sobre elas, pois não há relação hierárquica entre o ministério e a agência reguladora. O controle exercido pelo ministério é de natureza finalística, ou seja, limita-se a verificar se a agência está cumprindo os objetivos para os quais foi criada, sem interferir diretamente em suas decisões ou atividades. Essa distinção é fundamental para preservar a independência das agências reguladoras no exercício de suas funções. Questão número 4. Lucas, com 62 anos de idade, formalizou requerimento administrativo perante a autoridade vinculada a uma autarquia federal. 10 dias após concluída a instrução do processo administrativo, como ainda não havia sido proferida a decisão do requerimento, Lucas interpôs recurso administrativo dirigido ao superior da autoridade a quem encaminhar o pedido e impetrou mandado de segurança sob a alegação de ilegalidade administrativa por omissão, já que não fora proferida decisão administrativa no prazo legal, especialmente por ser uma pessoa idosa. Com base na situação hipotética precedente e na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, julgue o item seguinte. Por ser pessoa jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta, a referida autarquia federal sujeita-se às disposições legais que regulam o processo administrativo no âmbito da administração pública. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As autarquias federais, como pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração pública indireta, estão sujeitas às disposições da Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Essa lei estabelece normas gerais para assegurar direitos aos administrados e garantir a eficiência e legalidade dos atos administrativos. Questão número 5. Julgue o item a seguir,
A respeito do papel regulador do Estado e de características das agências reguladoras. A natureza especial conferida às agências reguladoras é caracterizada pela subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, e pela investidura termo de seus dirigentes e estabilidade durante os respectivos mandatos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A natureza especial das agências reguladoras é caracterizada pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, bem como pela investidura termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. No entanto, não há subordinação hierárquica entre as agências reguladoras e os ministérios aos quais estão vinculadas. Essa vinculação é apenas de natureza finalística, ou seja, para assegurar que as agências cumpram os objetivos para os quais foram criadas, sem interferência direta em suas decisões. Questão número 6. Julgue o item a seguir, no que diz respeito à organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. As empresas estatais podem praticar atos administrativos, sob o aspecto material, os quais são passíveis de controle por meio de mandado de segurança. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As empresas estatais, como empresas públicas e sociedades de economia mista, podem praticar atos administrativos sob o aspecto material, especialmente quando desempenham funções típicas de poder público ou atividades de interesse coletivo. Esses atos administrativos são, sim, passíveis de controle judicial, incluindo mandado de segurança, desde que estejam presentes os requisitos de direito líquido e certo, conforme previsto no artigo 5º, inciso 69, da Constituição Federal. Por outro lado, é importante destacar que atos de gestão comercial dessas empresas, que não envolvem o exercício de função pública, não são passíveis de mandado de segurança, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Lei nº 12.016 de 2009. Questão número 7. No que se refere às autarquias, a vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de serviço público descentralizado, dependem da edição de lei específica, em razão da aplicação do princípio da paridade de formas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público voltadas para o desempenho de serviços públicos descentralizados, dependem da edição de lei específica. Isso ocorre devido ao princípio da paridade de formas, que exige que o ato de extinção seja realizado pela mesma forma jurídica utilizada para a criação, garantindo segurança jurídica e respeito ao processo legislativo. Questão número 8. A respeito de gestão pública, julgue o item subsecutivo. As agências reguladoras fazem parte da administração direta e são consideradas autarquias em regime especial. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As agências reguladoras não fazem parte da administração direta, mas sim da administração pública indireta. Elas são classificadas como autarquias em regime especial, o que lhes confere autonomia administrativa, financeira e decisória. Essa autonomia é essencial para que possam exercer suas funções regulatórias de forma independente, embora estejam vinculadas a ministérios para fins de supervisão finalística, sem subordinação hierárquica. Questão número 9. Em relação à defesa da concorrência, as agências reguladoras e abordagens regulatórias, julgue o item subsequente. As agências reguladoras brasileiras federais surgiram na década de 90 do século passado, como resultado do programa de privatizações do governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa.
As agências reguladoras brasileiras federais surgiram, de fato, na década de 1990, como parte do programa de privatizações implementado durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse movimento visava transferir para a iniciativa privada a gestão de setores estratégicos, como telecomunicações, energia elétrica e transportes, enquanto as agências reguladoras foram criadas para garantir a regulação, fiscalização e equilíbrio desses mercados privatizados, assegurando o interesse público. Questão número 10. Em relação a diferentes teorias econômicas, julgue o item que se segue. A teoria da captura das agências reguladoras se refere à situação em que as agências utilizam instrumentos e estratégias para capturar informações e ações dos entes regulados, gerando maior eficiência no processo regulatório. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A teoria da captura das agências reguladoras não se refere à eficiência no processo regulatório. Pelo contrário, essa teoria descreve uma situação em que as agências reguladoras, criadas para proteger o interesse público, acabam sendo influenciadas ou dominadas pelos interesses dos entes regulados. Isso ocorre quando as agências passam a atuar em benefício dos regulados, desviando-se de sua finalidade original de garantir a imparcialidade e o equilíbrio no mercado. Questão número 11. Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item subsequente. Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista podem explorar atividade econômica e prestar serviços públicos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista podem, de fato, explorar atividade econômica e prestar serviços públicos, conforme previsto na legislação brasileira. Essas entidades são criadas para atender a interesses coletivos e podem atuar em áreas estratégicas, seja oferecendo serviços essenciais ou participando de atividades econômicas, em concorrência com o setor privado, sempre respeitando os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei nº 13.303 de 2016. Questão número 12. No que se refere às autarquias, a vinculação dos atos administrativos, aos princípios expressos e implícitos da administração pública e à organização administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Entende-se por desconcentração a repartição de competências entre pessoas jurídicas distintas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A desconcentração refere-se à distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, ou seja, é uma divisão interna de funções entre os órgãos de uma mesma entidade, com o objetivo de melhorar a eficiência administrativa. Já a descentralização envolve a transferência de competências para outras pessoas jurídicas distintas, como ocorre entre a administração direta e a indireta. Questão número 13. Julgue o item a seguir, a respeito do controle administrativo e parlamentar das agências reguladoras. No processo de escolha dos dirigentes das agências reguladoras federais, haverá um duplo controle. Controle administrativo exercido pelo Presidente da República na indicação e nomeação do membro da agência, e o controle parlamentar exercido pelo Senado Federal na aprovação dos nomes indicados pelo Presidente da República. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No processo de escolha dos dirigentes das agências reguladoras federais, há de fato um duplo controle. Controle administrativo, exercido pelo Presidente da República, que realiza a indicação e nomeação dos membros das agências reguladoras. Controle parlamentar, exercido pelo Senado Federal, que aprova ou rejeita os nomes indicados pelo Presidente da República. Esse procedimento busca garantir a legitimidade e a transparência na escolha dos dirigentes, preservando o equilíbrio entre os poderes e a autonomia das agências reguladoras. Questão número 14. Com relação a empresas públicas e sociedades de economia mista, julgue o item subsequente. As possibilidades de forma societária que podem ser adotadas pela sociedade de economia mista são mais amplas do que as que podem ser adotadas pela empresa pública. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. Na verdade, as empresas públicas possuem maior flexibilidade quanto às formas societárias que podem adotar, pois podem ser constituídas em qualquer das formas admitidas em direito, como sociedade limitada ou sociedade anônima. Já as sociedades de economia mista são obrigatoriamente organizadas sob a forma de sociedade anônima, conforme previsto na legislação brasileira, como a Lei nº 13.303 de 2016. Questão número 15. Julgue o item a seguir, no que diz respeito à organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Sendo acionista controladora de empresa pública federal, a União responderá pelos atos praticados com abuso de poder na gestão da empresa, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 15 da Lei nº 13.303 de 2016, Lei das Estatais, o acionista controlador, incluindo a União no caso de empresas públicas federais, responde pelos atos praticados com abuso de poder na gestão da empresa. Essa responsabilidade está alinhada com os princípios estabelecidos na Lei nº 6.404 de 1976, Lei das Sociedades Anônimas, que regula a atuação dos acionistas controladores, especialmente no que diz respeito à proteção dos interesses da empresa, dos acionistas minoritários e de terceiros. Olá, concurseiros! Espero que estejam gostando do vídeo e que ele esteja ajudando na sua preparação. Manter esse canal ativo e produzindo conteúdo de qualidade demanda tempo e recursos. Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor, ficarei muito grato. Sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo questões comentadas e dicas para vocês. Você pode contribuir pelo QR Code mostrado na tela ou pela chave Pix da descrição desse vídeo. Qualquer quantia é bem-vinda e fará diferença. Desde já, obrigado pelo seu apoio. Questão número 16. Com base no que dispõe o Decreto-Lei nº 200 de 1967, julgue o item a seguir. A administração direta é composta por órgãos exclusivamente integrantes da estrutura do Poder Executivo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. De acordo com o Decreto-Lei nº 200 de 1967, a administração direta é composta por órgãos que integram a estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, mas não se limita exclusivamente ao Poder Executivo. A administração direta também pode incluir órgãos de outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário, quando desempenham funções administrativas. Questão número 17. Julgue o item a seguir, no que diz respeito à organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Por se submeterem ao regime jurídico seletista, os empregados públicos concursados das empresas estatais podem ser demitidos sem justa causa, ou seja, sem que haja motivação. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora os empregados públicos concursados das empresas estatais sejam regidos pelo regime jurídico seletista e não possuam estabilidade no emprego, a demissão sem justa causa deve ser motivada. Isso significa que as empresas públicas e sociedades de economia mista têm o dever jurídico de apresentar uma justificativa formal para dispensa, mesmo que não seja necessário instaurar um processo administrativo. Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 688.267, com repercussão geral. Questão número 18. Julgue o item a seguir, no que diz respeito à organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. A transferência de atividades da administração pública para as empresas públicas e sociedades de economia mista caracteriza a desconcentração administrativa. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. A transferência de atividades da administração pública para empresas públicas e sociedades de economia mista caracteriza a descentralização administrativa, e não a desconcentração. A descentralização ocorre quando a transferência de competências para outras pessoas jurídicas, como as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já a desconcentração refere-se à distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, criando órgãos internos para melhorar a eficiência administrativa. Questão número 19. Julgue o item subsequente, acerca de administração indireta, entidades paraestatais e organização e princípios da administração pública. A descentralização política horizontal consiste na distribuição de competências entre União, Estados e municípios, propiciando melhoria da qualidade dos serviços públicos e assegurando controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A descentralização política que envolve a distribuição de competências entre União, Estados e municípios é chamada de descentralização política vertical, e não horizontal. A descentralização política horizontal, por outro lado, refere-se à distribuição de funções entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, dentro de uma mesma esfera governamental, sem envolver diferentes entes federativos. Questão número 20. No que concerne às autarquias, julgue o item seguinte. Desde que promovida por lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é possível a extinção de autarquia que desenvolva atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada, ou não previstas no seu objeto social. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A extinção de uma autarquia exige a edição de uma lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, da Constituição Federal. Essa medida pode ser adotada quando a autarquia desenvolve atividades que já são atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou que não estão previstas no seu objeto social, respeitando o princípio da eficiência e o interesse público. Questão número 21. Julgue o item a seguir, relativos a agências reguladoras. A interferência de autarquias, por meio do arcabouço regulatório, se faz necessária quando são observadas falhas de mercado, entre elas a assimetria de informações. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A interferência de autarquias, como as agências reguladoras, é justificada em situações de falhas de mercado, incluindo a assimetria de informações. Essa falha ocorre quando uma das partes envolvidas em uma relação econômica, como consumidores ou empresas reguladas, possui mais informações do que a outra, o que pode levar a decisões ineficientes ou prejudiciais ao interesse público. As agências reguladoras atuam para corrigir essas imperfeições, promovendo transparência, equilíbrio e eficiência no mercado, além de proteger os direitos dos consumidores e assegurar a concorrência justa. Questão número 22. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que, nos entes descentralizados, haverá controle hierárquico. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Nas entidades que passam por desconcentração, ocorre uma distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, e nesse caso, há controle hierárquico entre os órgãos. Já nos entes descentralizados, que são pessoas jurídicas distintas da administração direta, o controle exercido é por meio de tutela administrativa, ou supervisão ministerial, e não hierárquico. Essa distinção é fundamental para compreender a organização administrativa e os diferentes tipos de controle exercidos. Questão número 23. A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
É constitucional que a administração pública delegue poder de polícia a uma sociedade de economia mista de capital social majoritariamente público para fins de aplicação de multas de trânsito. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 532 de repercussão geral, decidiu que é constitucional a delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, como sociedades de economia mista de capital social majoritariamente público, desde que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Essa delegação deve ser feita por meio de lei formal específica, e inclui a aplicação de sanções, como multas de trânsito. Questão número 24. Julgue o item a seguir, referentes às autarquias e ao controle legislativo da administração pública. A criação de autarquias deve decorrer de lei ordinária, que pode ser de iniciativa do Presidente da República, do Procurador-Geral da República ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A criação de autarquias deve decorrer de lei específica, e sua iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E, da Constituição Federal. Nem o Procurador-Geral da República nem o Presidente do Supremo Tribunal Federal possuem competência para propor leis relacionadas à criação de autarquias. Questão número 25. Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência. Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte. As regras constitucionais dos servidores públicos são aplicáveis aos ocupantes de cargo público de agência reguladora, como Helena. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As regras constitucionais dos servidores públicos são aplicáveis aos ocupantes de cargo público de agências reguladoras, como Helena, pois essas agências são classificadas como autarquias em regime especial e fazem parte da administração pública indireta. Assim, os servidores dessas entidades estão sujeitos às normas constitucionais que regem os servidores públicos, incluindo princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Questão número 26. No que concerne às autarquias, julgue o item seguinte. As autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, que veda a instituição de impostos sobre o seu patrimônio, ainda que o imóvel seja arrendado ou locado a empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha A, da Constituição Federal, veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços das autarquias, desde que estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou às que delas decorram. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entende que essa imunidade não se aplica quando o imóvel é arrendado ou locado a uma empresa privada que explora atividade econômica com fins lucrativos, pois, nesse caso, o bem não está sendo utilizado para atender às finalidades essenciais da autarquia. Questão número 27. No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue. Por envolver a distribuição de competências internamente à administração pública, a técnica da desconcentração ocorre apenas na administração direta. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A técnica da desconcentração ocorre quando a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, criando órgãos internos para melhorar a eficiência administrativa. Embora seja mais comum na administração direta, a desconcentração também pode ocorrer na administração indireta, como em autarquias e fundações públicas,
que podem organizar sua estrutura interna por meio dessa técnica. Questão número 28. Relativamente à organização administrativa em geral e aspectos dessa organização no Brasil, julgue o próximo item. No Brasil, admite-se a existência de autarquias previdenciárias, corporativas, ambientais, culturais e de fomento, entre outras. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No Brasil, realmente admite-se a existência de diferentes tipos de autarquias, incluindo previdenciárias, corporativas, ambientais, culturais, de fomento e outras. Essas entidades possuem autonomia administrativa e patrimonial, sendo criadas por lei específica para desempenhar funções públicas de maneira descentralizada. Exemplos incluem o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que é uma autarquia previdenciária, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, que é uma autarquia ambiental. Questão número 29. No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue. Sociedades de economia mista não podem ser unipessoais, isto é, constituídas mediante capital de apenas uma pessoa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As sociedades de economia mista não podem ser unipessoais, pois, por definição, elas envolvem a participação do Estado e de entes privados em seu capital social. Além disso, essas entidades são obrigatoriamente constituídas sob a forma de sociedade anônima, conforme o Decreto-Lei nº 200 de 1967 e a Lei nº 13.303 de 2016. Isso significa que seu capital deve ser composto por múltiplos acionistas, garantindo a coexistência de interesses públicos e privados. Questão número 30. Julgue o item subsecutivo, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa. As secretarias dos governos estaduais e das prefeituras municipais são exemplos de órgãos da administração direta. Para a execução dos serviços públicos nesses órgãos, não é necessária a criação de novas personalidades jurídicas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As secretarias dos governos estaduais e das prefeituras municipais são, de fato, exemplos de órgãos da administração direta, que integram a estrutura dos entes federativos, União, Estados e municípios. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria, pois fazem parte da pessoa jurídica do ente federativo ao qual estão vinculados. Assim, para a execução dos serviços públicos nesses órgãos, não é necessária a criação de novas personalidades jurídicas, já que eles operam diretamente sob a estrutura administrativa existente.